Capítulo 3. Até às 5, nenhum sinal de vida chegou de seu quarto. Nessa hora, ele tocou a campainha para chamar o criado e pediu que lhe preparasse um banho frio. Mandara de volta ao almoço, contentando-se com uma xícara de chá frio. Estava deitado no sofá, no quarto imerso na penumbra. Do outro lado das paredes frescas, o verão zunia e fermentava. Em seu estado de vigília, percebia a reverberação da luz, o sussurro das folhagens secas sob as lufadas de vento quente e os milhares de ruídos do castelo. Agora, que superara o momento de surpresa, sentia-se repentinamente cansado. Levamos uma vida inteira preparando-nos para alguma coisa. Primeiro, sentimos-nos ofendidos e queremos vingança. Depois, esperamos. Já fazia muito tempo que esperava. Não sabia mais a que ponto o rancor e a sede de vingança tinham se transformado em espera. Com o tempo, tudo se conserva, mas desbota. Como essas fotografias de um passado distante que eram fixadas em placa de metal. A luz e o tempo esfumam os traços mais nítidos e mais visíveis que aos poucos desaparecem da placa. É preciso trocar a imagem de posição para que a luz de um determinado ângulo caia sobre aquela superfície turva, e assim é possível reconhecer a pessoa cujos traços outrora eram refletidos num espelho. Da mesma forma desbotam no correr dos anos todas as recordações humanas. Depois, um belo dia, cai um raio de luz de algum lugar e então redescobrimos um rosto de repente. O general conservava numa gaveta algumas dessas velhas fotografias. O retrato de seu pai. Na foto, o pai vestia o uniforme de capitão da guarda. Seus cabelos eram ondulados, cacheados como os de uma garotinha. Caía-lhe dos ombros a capa branca dos oficiais da guarda, que ele segurava sobre o peito com a mão cheia de anéis. E sua cabeça estava inclinada para o lado com ar altivo, mas ressentido. Jamais disse em que ocasião fora humilhado e nem por quê. Quando retornou de Viena, passou a se dedicar às caçadas. Saía todo dia, em todas as estações. Quando não encontrava caça, ou na época em que era proibido caçar, atirava nas raposas e nas gralhas, como se quisesse matar alguém e se exercitasse a fim de estar pronto para a vingança. A mãe do general, a condessa, proibira os caçadores de pôr os pés no castelo. Proscrevera e afastara tudo o que lembrasse a caça, as armas e as algibeiras para a pólvora, as velhas flechas, as galhadas, os pássaros e as cabeças de veado empalhadas. Foi então que o oficial da guarda mandou construir o pavilhão de caça. Ali, tudo foi enfim reunido. As grandes peles de urso estendidas defronte da lareira e, penduradas nas paredes, as armas fixadas em painéis ferrados de feltro branco com molduras de madeira marrom, espingardas belgas e austríacas, facões de caça ingleses e armas de fogo russas, para todo tipo de animal. E nos arredores do pavilhão de caça guardavam-se os cães, perdigueiros, galgos, e ali também se alojava o falcoeiro com seus 3 falcões encapuzados. O pai do general vivia no pavilhão de caça e os moradores do castelo só ouviam na hora das refeições. No castelo, as paredes eram cobertas de tapeçarias de seda francesa de tons delicados, azul, verde claro e rosa, entremeadas de fios dourados e originárias das tecelagens dos arredores de Paris. Todos os anos a condessa escolhia pessoalmente as tapeçarias e os móveis nas fábricas e nas lojas francesas, quando ia ao seu país no outono visitar a família. Nunca abriu mão dessa viagem. Era um direito seu, baseado numa cláusula que ela mandara inserir no contrato matrimonial quando se casara com um oficial estrangeiro. Talvez tenha sido por causa dessas viagens,
conjecturou o general. Pensava no fato de seus pais não se entenderem. O oficial da guarda passava o tempo caçando, e como não podia destruir aquele mundo em que existiam coisas e pessoas diferentes dele, cidades estrangeiras, Paris, castelos, todos esses lugares onde se falavam outras línguas e vigoravam outros usos e costumes. Devido a isso, matava cervos, ursos e corças. Sim, talvez fosse por causa das viagens. Levantou-se e ficou de pé defronte da estufa barriguda de faiança branca que antigamente aquecera o quarto de sua mãe. Era uma grande estufa velha, de um século, que irradiava um calor semelhante à bondade das pessoas gordas e indolentes que procuram atenuar seu egoísmo com alguma boa ação trabalhosa. Era inevitável que ali dentro sua mãe sofresse com o frio. O castelo no meio do bosque, os quartos com pé direito alto e abobadados, tudo aquilo era escuro demais para ela. Por isso cobrira as paredes com sedas de cores claras, e sofria com o frio porque no bosque o vento soprava eternamente, mesmo no verão, e pairava no ar um perfume que lembrava o dos riachos de montanha na primavera, quando engrossam com a neve derretida e começam a transbordar. Sofria com o frio. Por isso é que precisava manter sempre o fogo aceso na estufa barriguda de faiança branca. Sua mãe aspirava a milagres. Mudara-se para aquele país oriental, porque em seu espírito a paixão fora mais forte que a razão e o bom senso. Conhecera o oficial da guarda quando este trabalhava no serviço diplomático por volta da metade do século. Era adido na embaixada da Áustria-Hungria, em Paris. Conheceram-se num baile e nada puderam fazer contra o feitiço daquele momento. A orquestra tocava e o oficial da guarda dissera à condessinha francesa: "O sentimento é mais forte que nós, mais fatal." Eis o que acontecera numa noite de baile na embaixada. As vidraças estavam cobertas de cortinas de seda branca. Os dois estavam de pé no vão de uma janela e observavam os dançarinos. As ruas de Paris estavam brancas da neve que caía. Nesse momento, o imperador fizera sua entrada na sala. Todos se inclinaram até o chão. O imperador vestia um fraque azul e um colete branco. Com um gesto lento, levantara até os olhos o monóculo de haste de ouro. Endireitando-se após a profunda referência determinada pela etiqueta da corte, os dois trocaram um longo olhar. Naquele instante, já sabiam que era inútil se opor ao destino e este decretava que iriam viver juntos. Sorriram, empalideceram e se sentiram embaraçados. Na sala ao lado, a música continuava. A jovem francesa dissera: "Onde fica o seu país?" Com o olhar perdido ao longe. O oficial da guarda disse o nome de seu país. A primeira palavra íntima que lhe dissera fora o nome de sua terra natal. Quase um ano depois, no outono, foram para lá. A estrangeira ia sentada no fundo da carruagem, enrolada em véus e cobertores. Cruzaram as montanhas, passaram pela Suíça e pelo Tirol. Em Viena, foram recebidos pelo imperador e pela imperatriz. O imperador foi, entre aspas, bondoso, como se lê nos livros de escola. Disse: "Tome cuidado, nas florestas para onde ele a está levando, vivem os ursos. Ele mesmo é um urso." E sorriu. Todos sorriram. Fazer um gracejo com a mulher francesa do oficial da guarda húngaro era um sinal de grande simpatia da parte do imperador. Ela respondeu: "Vou amansá-lo com a música, majestade, como fez Orfeu com as feras." Viajaram atravessando bosques e prados onde pairava o perfume das frutas. Quando cruzaram a fronteira, as montanhas e as cidades desapareceram e a senhora começou a chorar. "Chérie", disse, "estou com tonturas. Aqui tudo é sem limites." Era a visão da pusta que lhe dava vertigem, a visão da imensa planície deserta que desfalecia sob o peso de uma atmosfera outonal plúmbea e opressiva,
onde a colheita já havia terminado. A carruagem ia andando na eira da estrada. Tinha um aspecto de devastação como no final de uma guerra, quando o exército em retirada deixa para trás uma paisagem ferida e agonizante. O oficial da guarda mantinha-se sentado e mudo na carruagem, de braços cruzados. De vez em quando pedia um cavalo para si e cavalgava durante horas ao lado do veículo. Contemplava sua pátria como se a visse pela primeira vez. Olhava as casas baixas de janelas verdes e os pequenos pórticos de colunas brancas onde eles paravam para pernoitar. As casas abrigadas no fundo de jardins, onde moravam homens de sua raça, cujos aposentos eram asseados e cujos móveis ele parecia conhecer em detalhes, até mesmo o cheiro que saía dos armários. Olhava a paisagem que agora, em sua solidão e melancolia, tocava seu coração como nunca lhe acometera. Via com os olhos da mulher os poços com as bimbarras, as terras áridas, as florestas de bétulas, as nuvens rosadas sobre a planície na hora do crepúsculo. Sua terra natal estendia-se diante do oficial da guarda, que com um nó na garganta sentia que essa paisagem que o recebia estava gravada no destino de ambos. A mulher continuava sentada na carruagem, calada. De vez em quando levava o lencinho aos olhos. Então, o marido se inclinava na sela e lançava um olhar interrogativo para aqueles olhos cheios de lágrimas. Mas ela lhe fazia sinal para prosseguir. Alguma coisa de indissolúvel ligava-os um ao outro. Nos primeiros tempos, o castelo foi para ela um consolo. Era tão grande, tão bem cercado pelas montanhas e florestas, que ficava totalmente isolado da planície. Era uma pequena pátria, dentro daquela pátria, para ela, estrangeira. Foi então que começaram a chegar as carroças, ao ritmo de uma por mês. De Paris e de Viena, carroças cheias de móveis, tecidos e adamascados, gravuras, e chegou até um cravo, porque a mulher queria amansar as feras com a música. A primeira neve já havia caído entre as montanhas quando terminaram de se instalar e iniciaram sua vida no castelo. A neve cingiu o edifício com um exército opaco e taciturno, cercando uma fortaleza assediada. Durante a noite, veados e corças saíam do bosque, paravam no meio da neve, sob o luar, e ali ficavam a observar as janelas iluminadas, com seus extraordinários olhos atentos e graves, de reflexos azulados, a cabeça inclinada de lado e os ouvidos atentos à música que filtrava do castelo. "Está vendo?" perguntava a mulher sentada no piano, e ria. Em fevereiro, o gelo desentocou os lobos que desceram das montanhas. Os criados e os guardas florestais acenderam uma fogueira de gravetos no parque e as feras, atraídas pelo fogo, começaram a girar ao redor, uivando como que enfeitiçadas. O oficial da guarda desceu para enfrentá-los com um facão. Sua mulher ficou a observá-lo da janela. Em algum ponto, ele e ela não conseguiam se entender, e no entanto se amavam. O general aproximou-se do retrato da mãe. O quadro era obra de um pintor vienense, que também pintara o retrato da imperatriz com os cabelos trançados caindo sobre os ombros. O oficial da guarda o vira no gabinete do imperador, no Palácio Real de Viena. No quadro, a condessa usava um chapéu de palha decorado com florzinhas cor-de-rosa, como os quais que exibiam no verão as meninas de Florença. O quadro estava pendurado na parede branca, numa moldura dourada, sobre a cômoda de cerejeira. Era um dos móveis que pertencera outrora à sua mãe. O general apoiou as mãos na beira da cômoda e ficou nessa posição, com os olhos levantados para o quadro. No retrato do pintor vienense,
A jovem senhora estava com a cabeça ligeiramente virada para o lado e fixava o vazio com um olhar meigo e pensativo, como se perguntasse: para quê? Era esse o significado do quadro. O rosto era nobre e o pescoço, as mãos calçadas com luvas compridas de crochê, os ombros alvos e o colo que aparecia no decote do vestido verde claro exalavam sensualidade. Era realmente uma estrangeira. O oficial da guarda e sua mulher combatiam-se em silêncio, tendo como armas a música e a caça, as viagens e as recepções. Em certas noites, o castelo se iluminava como se houvesse um incêndio nas salas, e as cavalariças se enchiam de cavalos e cocheiros dos convidados. Criados de peito estufado permaneciam imóveis como marionetes empalhadas num museu de cera, um a cada 4 degraus da grande escadaria, segurando candelabros de prata de 12 braços, e as luzes, a música, as conversas das pessoas e o perfume dos corpos rodopiavam pelas salas como se a vida fosse uma espécie de cerimônia desesperada, de festa trágica e solene, em cujo final as trombetas dos arautos fossem soar para anunciar aos participantes atordoados um decreto nefasto. O general ainda tinha a lembrança dessas festas. Às vezes os cavalos e os cocheiros, não encontrando lugar nas cavalariças, acampavam no Parque Nevado, ao lado das fogueiras de gravetos. Uma vez compareceu até mesmo o imperador que, em terras húngaras, usava o título de rei. Chegou de carruagem, escoltado por cavalheiros com elmos de penachos brancos. Passou 2 dias caçando no bosque. Ficou hospedado na outra ala do castelo, onde dormiu numa cama de ferro e de noite dançou com a dona da casa. Enquanto dançavam, iam conversando, e os olhos da mulher se encheram de lágrimas. O rei interrompeu a dança. Inclinou-se, beijou-lhe a mão e a acompanhou de volta ao salão ao lado, onde os homens de sua escolta o aguardavam de pé, dispostos em semicírculo. Conduziu a senhora até o oficial da guarda e beijou-lhe de novo a mão. Sobre o que conversaram? Perguntou um dia, muito tempo depois, o oficial, à esposa. Mas a mulher não lhe disse. Ninguém soube o que dissera o rei à senhora que vinha de um país estrangeiro e que caíra em prantos durante a dança. Naquelas paragens, continuou-se a comentar o fato durante muito tempo.